Vocês viram que o primo do Chupetinha foi preso em flagrante por tráfico de drogas? Hoje que saiu a notícia, mas isso aconteceu no dia 24 em Uberlândia. O Glaicon Fernandes, primo do Chupetinha, foi preso com 30 quilos de maconha e 4 gramas de cocaína. Ele estava levando toda essa droga para uma cidade chamada Nova Serrana. Eu hoje dei uma olhadinha nas redes sociais do Chupetinha para ver se tinha algum pronunciamento, algum comentário. Silêncio mineral. Mas vamos só relembrar o que ele já falou a respeito de traficantes. Pra mim, o traficante é uma das piores raças que tem no mundo. É um cara que muitas vezes não utiliza aquela droga e ele lucra com aquilo em troca da desgraça, né, da falta de graça da vida da outra pessoa. E o traficante também, por um outro lado, ele deve ter uma pena grave. Tem ainda um detalhe curioso nisso tudo, que o Enéas Fernandes, pai do Glaicon Fernandes, tio do Nicolas, foi apoiador de Chupetinha, da campanha dele, foi candidato a prefeito na cidade de Nova Serrana, que inclusive é uma cidade que a Nicole mandou 1,5 milhão de emendas parlamentares. Uma cidade de 100 mil habitantes. Achei bem curioso esse dado. Em relação ao primo, será que ele vai passar pano? Ou ele vai manter a postura dele que eu apresentei nesse vídeo? Porque é primo. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Isso não pode estar certo. MC Pose faz uma música falando da vida em comunidade, inclusive sobre uso e tráfico de drogas. Ele é preso por apologia ao tráfico. E aí a grande imprensa e a polícia civil fazem um show de pirotecnia para exibir a prisão do MC Pose. Descalço, sem camisa, algemado, cercado de policiais armados. Aí na semana passada, o primo do Nicolas Chupetinha, Glaicon, foi preso com 30 quilos de maconha. Eu só fiquei sabendo hoje. Nenhuma palavrinha da grande mídia, amigo. Nem dos bolsonaristas, nem da direita. O MC Pose, garoto do morro, cantor, tem dinheiro, desfila com carrões, chuta o balde, manda se mesmo, não tá nem aí pra nada. Não tô nem falando que isso é correto, hein? Mas ele tem essa atitude mesmo, tratado como bandidão. Porque é preto, pardo, periférico. Agora o garoto branco, primo do político famoso, é claro que ninguém vai falar nada do garoto branco, que é um garoto de classe média transportando maconha. Para se esse rapaz, primo do Nicolas, fosse negro e periférico, amigo, já ia ser chamado de traficante em todas as notícias. Aí você vê a hipocrisia de toda a sociedade, da grande imprensa e principalmente da direita brasileira. Cadê o Nicolas Chupetinha? Você sabe onde tá o Nicolas Chupetinha? Porque ele tá caladinho. Fica aqui que eu vou te contar uma fofoca. Nicolas não tá nem se manifestando sobre isso, mas o priminho dele foi preso com 30 quilos de drogas ilícitas. Essa notícia só apareceu hoje, né? Dia 30, mas já faz uma semaninha que o priminho dele tá em cana. E olha, pasmem, se vocês entrarem no Twitter, no X, né, do Glaicon, esse é o nome do priminho dele, e ele fala muito mal do governo, dizendo que não fiscaliza, né, que tem que ter apreensões de drogas, ou seja, né, gente, Deus, pátria e família, da boca pra fora, né, ou aquele ditado, né, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É isso aí, que família, hein, Nicolas? É o pai, agora é o priminho, e você querendo dar um de moralista, fazendo vídeo com fundo preto. Cadê você, Nicolas? Vem contar pra todo mundo que teu primo foi em cana. Por que ninguém tá falando do primo do Nicolas Ferreira que foi preso com 30 quilos da erva lá em Minas? Glaicon Ranieri, primo do Nicolete, foi preso no último dia 23, só que agora que tá falando sobre isso. Eita, como tinha! Aí você deve estar me perguntando, Zé Diogo, mas é primo, só porque é primo não significa que ele tem muito contato com ele. Olha aqui, esse aqui é o pai do primo que foi preso. Ele foi candidato na cidade dele para prefeito, e Nicolas apoiou com unhas e dentes para que ele ganhasse. Inclusive, Erika Hilton já descobriu que Nicolas Ferreira, na época dessa eleição, mandou mais de 1,5 milhão em emendas para ajudar o tio a ganhar votos ali. Como eu disse, campanha intensa nas ruas, nas redes sociais, para tentar eleger o tio, mas não conseguiu. O slogan da campanha do tio, pai do que tá preso, era exaltada como conservadora e defensora da família. Eu tenho zero total de surpresa em relação a Nicolas Ferreira, sei de uma família, porque tá no sangue, tá no currículo, tá nele, né? E esse discurso de conservador, pessoa boa, pessoa de Deus, é só pra tentar angariar voto de trouxa. Aí eu abro parênteses e perguntas, será que essa é a família que ele tanto defende que é boa? E outra, será que ele sabia que seu primo era envolvido nesse meio e mesmo assim ajudou o pai a ser prefeito de uma cidade sabendo que esse esquema rolava por trás? E o pior é que você não vê mídia nenhuma falando que teria possibilidade do Nicolas também estar envolvido em facções, tentar jogar dinheiro público para ajudar esses criminosos. Não vê, né? Engraçado? Eu sempre digo, não falham. O Nicolas é o Nicolas e o primo dele é o primo dele. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá, o primo dele foi pego com cocaína, foi pego com maconha. O que o Nicolas tem a ver com isso? Nada. O que foi levantado é que o Nicolas injeta dinheiro no pai dele, lá na cidadezinha de Minas Gerais, e muito dinheiro. Então tem que se investigar se esse dinheiro está patrocinando o tráfico. Essa é a questão. E o primo do Nicolas Ferreira acaba de ser preso por tráfico de drogas. E o Nicolas mandou emendas, milhões de emendas, pro pai do primo dele que foi preso por tráfico de drogas. E sabe o que é mais grave? É que tem vídeo do Nicolas em que ele confessa que é amigo de traficantes. Aí você fala, pô, peraí, como é que pode?
O primo do Nicolas foi preso ontem com 30 quilos de cocaína e maconha. Agora você consegue imaginar o escândalo que o Nicolas faria se fosse alguém da família de algum deputado do PT ou do próprio Lula? Nossa senhora, o mundo ia cair, ia ter videozinho com 100 milhões de visualizações e todos os bolsominions iam compartilhar. Mas como é familiar do Nicolas, aí não, né? E olha só, o pai do traficante foi candidato a prefeito de Nova Serrana, em Minas Gerais, e o Nicolas mandou 1,5 milhão pra ele. Aí você fala, peraí, o que o Nicolas tá mandando dinheiro pra pai de traficante e ainda diz que é amigo de traficantes? Com isso, eu tive que pedir permissão. O cara armado, pra gente colocar uns poucos, mas eu lembro disso. Aí meu primo chegou e falou, mano, é o seguinte, esse cara aqui tá foragido. Ele quer se entregar e ele quer se entregar agora. Falei, isso, sei lá, 2 horas da manhã. Falei, vai, velho, beleza, tá bom. Aí o cara olhou dentro e falou assim, a gente veio junto, nós vamos voltar junto. Eu falei, puta merda, vou morrer aqui, velho. Eu falei, não, irmão, calma, decisão do seu amigo, mano, tranquilo, o cara quer, tipo, ficar de boa, se entregar, o cara tá devendo. Aí eles conversaram, falou, beleza, então. Aí deram tchau e tal, falou, fica com meu ferro aqui, os caras estavam armados. Fica com meu ferro aqui e tal, só que entrando tudo dentro do carro. Meu amigo tinha um Ninho, sabe, um milho, aquele bem azulzinho. Entrou todo mundo no milho. Eu poderia deixar prevalecer o meu lado psicólogo e analisar o seguinte, pô, o Nicolas tem uma vida infeliz, uma família de tranqueiras, o pessoal não presta, ele, coitado, quer sair daquela vida, ele projeta nos outros, por isso que ele critica a família dos outros, por isso que ele mete o pau nos outros, por isso que ele chama os outros de ladrão, de traficante, por isso que ele vive espezinhando todo mundo. É porque na vida dele, que é muito triste, é que ele nega a família dele, que realmente é uma coisa muito triste. Poderia levar por aí, mas não levo, porque o Nicolas é desonesto, porque o primo dele já tinha sido preso na semana passada, e depois disso ele andou criticando o MC, que foi preso lá no Rio de Janeiro, porque é de esquerda, bateu na esquerda, bateu na questão do tráfico, bateu no rapaz, e o escândalo da família dele já tinha rolado. É um hipócrita. Se você tem telhado de vidro, não fica apedrejando os outros na rua. Eu poderia deixar o meu lado psicólogo, entender o Nicolas e falar, puxa, é por isso, ele projeta nos outros a tristeza familiar dele. É que não, ele é desonesto. Ele não é uma pessoa que fala assim, pô, minha família não é boa, vou melhorar a vida das pessoas por aí. Não, ele quer taxar os outros. Como a dele não presta, ele quer falar que a vida dos outros é um lixo. Então ele projeta nos outros, ele destrói os outros, porque é infeliz na família dele. E por ele ser tão desonesto é que nos levanta a lebre. Por ele ser tão mentiroso é que nos levanta a lebre, de que ele enviava dinheiro pro tio dele, sabendo do que se passava. Ele acaba nos deixando desconfiados, porque nós não podemos acreditar no Nicolas. Ele é desonesto e mentiroso, o tempo todo, mentindo, mostrando até que tem uma inclinação psicopática. Se ele é um psicopata, nós temos que tomar cuidado sim com as emendas. Para onde estão indo as emendas parlamentares? Todos sabem que igreja é um meio de se lavar dinheiro. O pai dele é pastor, não estou dizendo que seja, mas é uma possibilidade. Esse envio de verbas há de ser investigado sim. E ele sabia de tudo que o primo era. Ele fica taxando os outros, fica dando porrada nos outros, mas ele sabe, ele conta historinhas aí que vocês vão ver no decorrer do vídeo. E ele estava metendo o pau no MC, que foi preso por tráfico, ou ligações com o Comando Vermelho e tudo mais. Mas ele estava metendo o pau, já sabendo que o primo dele também tinha sido preso. Ele estava chutando a família dos outros e poupando a dele. Novamente desonesto. Hipócrita. Então por que a gente mete o pau no Nicolas? Porque ele é um hipócrita, mete porrada em todo mundo e ele tem um telhado de vidro. Ele gosta de apontar o dedo na cara dos outros. Então a gente tem que agora zoar ele mesmo, tem que dar porrada, tem que ir pra cima mesmo. E tem que cobrar dele. A própria esquerda tá fazendo essa diferenciação. Ele acusou até o irmão do Lula de uma coisa que ele não tinha ligação, que era a questão do INSS. E ele conta histórias como se fossem verídicas. Ele mente sobre todo mundo. Ele mentiu sobre o Pix. Ele vive prejudicando o governo. Então ele merece o que tá acontecendo com ele. Olha, é a lei do karma. Chegou pra ele. O que estava ruim ficou ainda pior. Galera, a bomba suprema aí de fato piorou. O primo do Nicolas Ferreira foi preso na semana passada com 30 quilos de erva e algumas gramas de farinha branca. O nome do tal primo é Gleicon Fernandes, que é filho inclusive de um tio em que o Nicolas mandou dinheiro, além de ter dado apoio numa tentativa de eleição de candidatura a prefeito na cidade de Nova Serrana, em que o tio perdeu. Ainda não se pronunciou sobre esse caso, mas ele já comentou qual que é a opinião dele sobre traficantes. Dá uma olhadinha. Pra mim, traficante é uma das piores raças que tem no mundo. É um cara que muitas vezes não utiliza aquela droga e ele lucra com aquilo em troca da desgraça, né, da falta de graça da vida da outra pessoa. E o traficante também, por um outro lado, ele deve ter uma pena grave e, para mim, nos casos de usuário, ele deve ser penalizado, mas obviamente não na mesma proporção que o traficante, porque são coisas diferentes, totalmente diferentes. Será que vai ter uma seletividade ou essa opinião se estende quando faz referência a um membro da família? Vale lembrar que ele também defende a ideia de bandido bom é bandido bom. Será que isso continua valendo nesse cenário? Imagina só se esse cara fosse primo do Lula. O que será que teriam feito? Teriam umas 250 CPIs abertas e a mídia não pararia de falar disso o dia todo. Mas, como a gente sabe que é parente de bolsonarista, tem aí um certo silêncio que paira no ar, principalmente na questão da mídia. Por que será? A moral que esses caras pregam é simplesmente só para as outras pessoas. Isso nos faz ter certeza de que a droga mais consumida no Congresso é a hipocrisia. Em segundo lugar, eu acho que... Bem, eu tenho meu palpite, mas não vou comentar aqui. Comenta aqui nos comentários qual que é a segunda droga mais consumida no Congresso, hein? Não esquece de compartilhar esse vídeo e me segue para acompanhar mais conteúdo que nem esse.
Nessa altura do campeonato você já sabe que o Nicolas Ferreira tem um primo, Zé Dorguinha, que tá curtindo uma cana. E esse aí é o pai do primo, portanto tio do Nicolas Ferreira, sendo apontado pelo Jair, fazendo propaganda porque ele foi candidato a prefeito. E o tio do Nicolas, pai do presidiário, também apareceu ao lado desse rapaz que levou uma surrinha do nosso Jones Manuel. Provando que é bolsonarista agora, o Nicolas também tem um meliante na família. Ou seja, o cara foi pego com 30 quilos de orégano mais alguma coisinha de farinha pura. Eu gostaria muito que esse vídeo viralizasse, porque eu tenho uma proposta importante para o deputado federal Nicolas Ferreira. A sua amiga, Coronel Fernanda, deputada federal pelo PL, disse que vai me processar. Ou seja, Nicolas, eu tô desesperado, preciso pagar o processo. Então tu me contrata, que eu espalho pra geral que o teu primo era aluno da universidade pública, que o teu primo era do DCE, que o teu primo fez campanha na Uni e outras coisas. Porra, vai colar. Agora falando sério, qual é a conexão do Nicolas Ferreira com esse caso? Zero. Qual é a culpa do Nicolas? Zero. O pai do moleque não deve ter nada a ver com essa história. Bolsonaro, aquele deputado doido, a Michelle, não tem nada a ver com isso. O que é interessante é, quem desses caras aí já fez discurso que bandido bom é bandido finado? Que a pior raça do mundo é o traficante, que a polícia tem que trabalhar direito, que tá preso, mas daqui a pouco a justiça solta, então a polícia tem que passar o oficerol. O Nicolas Ferreira fez esse discurso nesta semana na Câmara. Será que alguém da extrema-direita vai pegar o caso do Nicolas Ferreira e falar justamente isso, que bandido bom é bandido finado? Ou alguém viu alguma imagem do primo do Nicolas Ferreira preso, sem camisa, descalço, com a cabeça sendo empurrada para baixo, assim como foi feito com o MC lá do Rio de Janeiro? Não, né? Bandido não é tudo igual, e a extrema-direita sabe muito bem disso. E aí, seus patriotários, como é que vocês estão se sentindo sabendo que mais uma vez terão a sua hipocrisia exposta por esse que vos fala? Ah, vocês não sabem do que eu tô falando, não? Oh, maravilha, então deixa eu estragar no seu dia. Primo de Nicolas Ferreira é preso com 30 quilos de maconha no porta-mala. Eu acho que essa mídia aqui tá tentando proteger o Nicolas Ferreira, viu? Porque ele também foi pego com 4 quilos de cocaína e aqui não fala nada a respeito disso. Mas vamos lá, onde é que está a hipocrisia de vocês aqui? É que agora vocês querem separar o joio do trigo, dizendo que o Nicolas Ferreira não tem nada a ver com as atitudes do primo dele. E não tem mesmo não, a princípio. Mas imaginem só, se fosse um parente do Lula, o irmão do Lula que sequer está sendo investigado no caso do INSS, vocês se esforçam incansavelmente para através dele associar o esquema ao presidente, imagine se ele fosse preso. O Flávio Dino, por exemplo, só porque ele entrou numa favela, vocês já associaram ele ao tráfico. Agora o Nicolas Ferreira não tem nada a ver com o primo dele. Hipocrisia. A verdade é que o mundo real é muito triste pra vocês. Vocês queriam muito que as figuras mais populares da esquerda tivessem envolvimento com facções ou com tráfico de drogas, pra se sentirem moralmente superiores. Mas como não tem, só lhes resta viver de fake news. Já que no mundo real, é a família Bolsonaro que vai visitar bandido na cadeia, é o presidente do partido de direita que tem envolvimento com facção criminosa, é o avião da igreja do tio da Damares Alves que transporta drogas, é no caminhão e na empresa da família do senador Jorge Seif que foram encontradas drogas pela polícia, e agora é na família do Nicolas Ferreira que tem traficante. Pra mim, traficante é uma das piores raças que tem no mundo. É um cara que muitas vezes não utiliza aquela droga e ele lucra com aquilo em troca da desgraça, né, da falta de graça da vida da outra pessoa. Bom, gente, é claro que esse vídeo dele é antigo, né? Mas a notícia que eu trago para vocês é nova. Nova. O primo do Nicolas, o santo, o conservador, o cristão, foi preso. Foi preso. E aí, a gente começa a ver que esse tipo de problema pode acontecer em todos os lugares. Comunidade, Zona Sul, alta sociedade, né? Então, Nicolas, aprende, cara. Tá novo ainda. Olha o que você acabou de falar, né? A pior raça do mundo são criminosos, meliantes. Mas um dia foram crianças, cresceram e entraram para essa vida. Você, como cristão, agora eu vou te ensinar, não deveria falar esse tipo de coisa. Imagina, você acaba de falar isso, né? Sendo cristão, o seu pai é cristão, e aí você vai de alguma forma tentar converter, né, um traficante. De repente, seu próprio primo. E aí eles se lembram dessa frase que você acabou de falar aí. E não vai acreditar em você. E você já está dizendo que é a pior raça do mundo. Ou seja, não pode se aproximar. Então, num caso como esse, você, para mim, não é cristão. Porque um cristão não fala isso. Tá, Nicolas? Para tudo, notícia urgente. Foi preso o primo do deputado Nicolas Ferreira por estar portando 30 quilos de uma substância proibida. Aquela erva que o pessoal já conhece e tal. 30 quilos. Quero saber se Nicolas fará um vídeo com fundo preto, camisa preta e tal. Mas Janones está questionando também 1,5 milhão de emendas parlamentares de Nicolas Ferreira que supostamente teriam sido destinadas a esse primo que foi preso. Diz Janones que não é leviano de dizer que Nicolas tem envolvimento com crime, mas
pede investigação, sim, levanta suspeita sobre esse assunto. E você acredita que é importante divulgar, que tem algum tipo de envolvimento? Comenta aqui, curte, me siga para acompanhar o desfecho dessa notícia. Vamos lá, gente, presta atenção e vamos aguardar se vai ter esse vídeo do Nicolas se explicando ali, contando história, ou dizendo que a culpa é do Lula, pelo primo dele estarem com essa situação ali difícil. Tamo junto. Adivinha quem foi preso? Oh, meu Deus do céu! Primo de Nicolas Ferreira. Foi preso em Minas Gerais. Gente do céu, com 30 quilos. Gente, ó. Aquela ervinha boa, sabe? Deus, pátria e família. É sempre assim, né, gente? É sempre assim. E eles vivem perguntando, né? E o irmão do Lula? E o irmão do Lula? Agora eu pergunto pra vocês. E o primo do Nicolas? O primo do Nicolas? Gostou? Imagina ter que sustentar esses Deus, pátria e família, esses bolsominions. 30 quilos. Gente, olha, poderoso, hein? Ah, mas o primo do Nicolas não tem nada a ver com o Nicolas. O irmão do Lula é só o irmão do Lula. Entendeu como funciona? Só que o irmão do Lula não está sendo investigado, né? Agora, o primo do Nicolas Ferreira, foi preso. Chupa o dedinho. O Zé Trovão gosta, ó. E o primo do Nicolas gosta, ó. Agora, a deputada Nicole Chupeta. É isso mesmo. Deputada não tá com cabelo loiro falando besteira. Aí, ó, ficou putinha. Ô, deputada. Ô, deputada. Eu fico aqui, ó. Você trabalha aqui na A deputada ficou bravinha. Você trabalha aqui na Câmara? Deixa eu trabalhar. Antes do vídeo continuar, já deixa o like e compartilha nos stories. Aí, ó, só falei que não trabalha. Você não pode atacar uma pessoa, um servidor público em si. Quem que eu ataquei, Nicole? Só falando que você falou em plenário, Nicole. Ô, Nicole. Isso aqui é isso, eu sou livre. Liberdade de expressão, Nicole. Respeita pra quem merece, meu querido. Aqui, ó. Não é o defensor da liberdade de expressão irrestrita. Aí, ó, a Nicole ficou putinha. A Nicole ficou bravinha, gente. Olha lá, sabia que ia ficar bravinha. Beleza, pode deixar. Não tem problema com isso, não. Não pode ser questionado, não pode. Não pode. Ele disse que defende liberdade de expressão, mas não defende nada. Me processou, mandou me prender e eu ganhei o processo. Esse aniversário do Nicolas deve estar sendo bem diferente, já que ele não pode comemorar com o primo dele que tá preso por tráfico de drogas. E só lembrando que não adianta marcar o Chupetinha porque ele não aguentou e me bloqueou. Agora compartilha esse vídeo nos stories ou com um amigo pra gente fazer com que a minha mensagem de parabéns chegue no Nicolas Ferreira e também na tropa da Chupeta. E deixa aqui nos comentários uma risadinha pro Nick Leitinho que não aguenta ser chamado de Nicole Chupeta e surta. E me siga para continuar combatendo esses pilantras. Tamo junto. Por isso que você é falador desse jeito, né? Agora eu quero ver você falar da família tradicional, viu? Família de traficante, bandido. O primo do Nicolas Ferreira foi preso com 30 quilos de totonha. Eita, meu povo! Aí veio na minha cabeça tudo que já passou, né? Aquela história da farinha no avião da FAB, na comitiva do Príncipe das Trevas. Vocês lembram ou já esqueceram? Aí me lembrei também da totonha no avião lá da igreja do tio da Damares. Rapaz! Aí depois teve totonha, bastante totonha, no caminhão do familiar daquele senador, né? Foi também do senador bolsonarista, também teve mais de 300 quilos de totonha. Aí a pessoa pode dizer assim, mas são os familiares deles. Sim, mas é muita coincidência, né? Quase todo mundo tem um familiar assim, inclusive a ex-terceira dama, né? Também tem. Que coisa, não? Ô povo pra gostar de totonha. Aí, porque era prima, não tinha nada a ver. Se fosse um eleitor de Lula ou de algum petista, deputado, senador, vereador, tava todo mundo aqui mostrando, né? Aí vocês não querem que a gente fale, não. É totonha, meu filho. Sai hoje. Pode ficar tranquilo. Sai hoje o vídeo do Nicolas falando sobre a prisão do primo dele com 30 quilos de erva no carro. É isso mesmo. 30 quilos. Como o Nicolas não poupa ninguém, ele tá aí, a realidade dele é pra falar a verdade. Sai hoje. Pode esperar. Com certeza. Deve sair até meia-noite o vídeo dele falando com aquele negócio de roupinha preta no estúdio, contando a história do primo dele que foi pego com 30 quilos de erva no carro. Não, porque ele é motorista de aplicativo. Ele não sabia o que tá. 30 quilos de erva é pouca coisa. Mas sai hoje. Sai hoje o vídeo do Nicolas, porque ele não olha, cara. Ele olha o crime. Assim como ele vê o governo, assim como ele vê Bolsonaro e Lula. Não, ele olha a questão da verdade. E o que eu penso? Que seja cumprido o devido processo legal de investigação e averiguação. Só que eu tenho praticamente certeza que não vai ter vídeo do Nicolas falando sobre isso. Por que será? É isso, pobre de direita. Gente, que babado é esse do primo, hein? Alguém aí sabe mais detalhes? Gente, eu tô passada, eu vi agora.
que o primo de Nicolas Ferreira, o primo dele, foi pego com 30 quilos de... Alguém aí sabe mais detalhes? Será que o Nicolas Ferreira tá fazendo algum vídeo agora nesse exato momento falando sobre o assunto do primo dele, hein? Que vai bater assim 300 milhões de visualizações, hein? Gente, a família do Nicolas. Não é. Esse primo não é do deputado do PT, não, gente. Gente, será que é do Nicolas Ferreira mesmo, gente? Nhô. Ai. Alguém sabe mais detalhes? Por favor. Vamos ficar de fofoquinha.